noite, irmãos. Nós queremos, nesse momento, passar um vídeo e um agradecimento que o grupo vai fazer para a igreja. Depois a Débora vai falar melhor. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar esta geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar esta geração. Me comprometo a fazer do teu querer o meu querer. Quero que o seu vento me faça chegar aos lugares onde se encontram todos os mesmos motivos que te fizeram ultrapassar a morte. As pedras não clamarão, os oprimidos já clamaram e isso basta para o seu coração. Quero unir a minha voz à deles quando a angústia sufocar a liberdade. Ninguém falará em meu lugar, e ainda que o pecado ameace bradar, quero ter a força de quem foi alimentado pelo pão da tua vontade, para que o revite soe eternamente. As minhas obras, que sejam elas as que o amor me delegou, que o suor derramado no caminho do semeador evapore a ti, com o calor do sol da justiça, e que o sangue dos acusados no passado, e justificados para todo sempre, escreva na terra todos os verbos que o amor criou para expressar a vida. Enquanto o pessoal vai vindo aqui para frente, eu queria agradecer, nós todos, toda a equipe dos Teens e cada um que esteve lá. A gente queria agradecer todo o apoio da igreja, cada um que contribuiu, ou financeiramente, ou doando alguma coisa, e também as orações de vocês. Foi muito bom, ajudou muito a gente, e a gente pôde ver os frutos ali, muitas vidas sendo tocadas, e Jesus realmente transformando os nossos corações, e a gente aprendendo a guardar o nosso coração, e fazendo isso em comunhão, com muitos tempos de louvor, adoração e lazer. Então, a gente queria muito agradecer o apoio da igreja. Queria agradecer também aqui, em nome dos acampantes, toda a equipe que esteve com a gente, cada tio da cozinha ali do apoio. Muito obrigado mesmo. A gente é muito abençoado por Deus pela vida de vocês. E agora a gente vai falar o versículo, todo mundo junto, no 3. 1, 2, 3. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Amém. Douglas vai orar para a gente agora. Senhor Deus, ó Pai, Deus, muito obrigado por esse acampamento, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela essa igreja, ó Pai, que ofertou e orou pela gente, ó Pai. Muito obrigado que o Senhor esteve lá e visitou nós, ó Pai. Senhor Deus, que nós possamos colocar isso em prática, ó Pai. Guardar o coração, ó Pai. Senhor Deus, cuide que a gente possa ser bênção nessa igreja, ó Pai. Continue nos abençoando, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, galera. Obrigada.
Senhor nosso Deus, abençoe o nosso ajuntamento. Se agrade o Senhor dos nossos louvores. Ouça e responda as nossas orações, falando ao nosso coração, proporcionando edificação e crescimento em toda esta comunhão. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé, para nós orarmos ao Senhor. Senhor querido, por meio de Jesus, queremos te prestar esse culto. Também, por meio de Jesus, dirigimos ao Senhor os nossos louvores e faremos orações. Por meio de Jesus, pedimos que sejamos aceitos e que os méritos de Jesus, o teu Filho, proporcione a nós crescimento e edificação. Obrigado, Deus bondoso e querido, por este momento. Muito obrigado pelo culto que o Senhor permite que prestemos a Ti. Abençoe todos os irmãos que já chegaram, aqueles que ainda estão chegando. Abençoe aqueles que prestam culto pela internet. Visite os corações, falando bem claro a cada um de nós. O Senhor conhece a nossa realidade e pedimos Tua graça a esse respeito. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. No próximo domingo, se Deus quiser, nós teremos a última aula da EBD especial. O pastor Acácio vai nos trazer dados físicos, concretos e técnicos sobre as exigências de Deus na palavra para o exercício dos oficiais. Vocês são convidados a estarem aqui. Esses critérios são de grande importância que os conheçamos e que venhamos a observá-los na existência da eleição que nós faremos em outubro, no dia 21 de outubro. Todos vocês estão carinhosamente convidados. E no domingo seguinte, nós vamos retomar os seminários. Houve uma atualização das matérias, em especial de temas atuais. Os temas atuais agora são temas atualíssimos. E vocês estão convidados. Serão 4 matérias e não mais 5, tá bom? As 4 matérias são escatologia, temas atuais, as cartas de Paulo oriundas da prisão em que ele estava. Vamos estudar essas cartas de Paulo. E também música e louvor. Aqui fica um apelo para que todos os músicos, instrumentistas, coristas, façam a sua inscrição. O que nós percebemos é que foi de grande edificação para os que fizeram e de grande necessidade para os que não fizeram. Mesmo que você seja grande conhecedor de música e entenda tudo, você é convidado a fazer a sua matrícula. Além dessas 4, haverá um curso de reciclagem para professores. Não apenas para os professores que não estarão dando, como aqueles que aspiram um dia a ser professor. E eu convido você para essa matéria. Nós temos 17 alunos ou professores que farão essa reciclagem. É muito importante a sua participação. Hoje o presbítero André está em Bragança Paulista. Ele foi levar a palavra de Deus lá, uma vez que o pastor está de férias, retornando na próxima semana. E nesses últimos domingos ele estava de manhã e não à noite. Essa é a razão da sua ausência aqui. Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Salmos e hino de número 216. Salmos e hino 216. Convido a igreja a se colocar de pé para cantar conosco. Vem Espírito Divino.
Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Gentileza, aproveitando que você está em pé, abra a sua Bíblia no Salmo de número 133 e 134. Nós vamos ler os dois salmos, são bem curtinhos, possuem apenas 6 versículos os dois. Salmo de número 133, seguindo o Salmo 134. Eu lerei um e os irmãos o outro, tá bom? No terceiro, eu lerei o terceiro por ser ímpar e a igreja lerá o primeiro do 134, tá bom? Salmo de número 133 e 134. Diz assim, meus irmãos: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. As mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Muito obrigado. Deus seja bendito e glorificado por ter respondido às orações que essa igreja fez em favor da minha saúde e da saúde de tantos outros irmãos que atravessaram momentos de instabilidade na saúde. Quero agradecer, há uns 10, 15 dias, fizemos uma cirurgia na mão, apareceu um caroço na minha mão, depois verificou que era um tumor e tinha que ser retirado, e o médico agilizou e retirou isso. E eu, por não sentir nenhuma dor, nada, eu esquecia e machucava.
E eu quero de coração, agora, não como pastor, mas como ser humano, agradecer os irmãos que sentiram a minha dor quando eu bati a mão no púlpito. Vocês sentiram muito mais do que eu, porque vocês sentiram no coração. Eu só senti na mão só. E eu recebi algumas recomendações de irmãos, toma cuidado para não machucar a mão. Para mim isso é expressão de amor de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Mateus capítulo 10 diz que ele iria recompensar aqueles que dessem, ainda que fosse um copo de água fria aos seus escolhidos. E eu recebo de vocês, em expressão de cuidado e de amor, infinitamente mais. E eu quero que Deus corresponda a isso. E sendo fiel, vos abençoe por esse cuidado comigo e com a Beth. A Beth, por onde passa, fala do cuidado de vocês, do amor de vocês. Muito obrigado. Semana passada, o meu irmão veio nos visitar. Chegou na terça-feira, 22 horas, eu acho, e ficou até ontem, por volta de 6 da manhã. E não podia ficar, ele precisou ir embora. Cabeça de cearense. E ele foi, mas deixou um abraço para a igreja. Tá bom? Numa outra ocasião ele virá e ficará conosco. E esse momento é um momento de cânticos. Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Convido aqueles que puderem se colocarem de pé para cantar conosco agora 3 cânticos, nesse momento de louvor congregacional. Não é novidade para ninguém que o nosso país está enfrentando momentos difíceis. Cada um tem sentido a sua maneira, algo que tem nos tirado um pouco a paz. E esse cântico fala que bem-aventurado é aquele que está firmado no Senhor. Como que nós queremos ser uma boa nação se nós temos deixado o Senhor de lado? Então, que nessa música nós possamos novamente pensar, né? Senhor, o que eu posso fazer para ser um melhor cidadão, para ser um melhor servo do Senhor no país que o Senhor me colocou? Como que eu posso fazer para orar mais pelo meu país, pela minha igreja, pela minha cidade? Porque nós sabemos que o Senhor tem bênçãos preparados para o Brasil. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Então vamos cantar esse cântico que fala que é bem-aventurado aquele que está firmado na rocha, aquele que acredita na justiça de Deus. Não está firmado nos homens, não acredita na justiça dos homens, mas sim daquele que é perfeito, justo e bom. Amém? Firmado em tua
Para que o Senhor nos use, é preciso que nós nos rendamos a Ele. Enquanto a gente continuar tentando guiar a nossa vida, tentando controlar tudo o que acontece ao nosso redor, tentando fazer os nossos sonhos acontecerem, não os sonhos de Deus, Ele não vai reinar na nossa vida. Esse cântico fala sobre se render, sacrificar, abrir mão de algo, da nossa vontade, do nosso eu, para que o Senhor possa reinar completamente em nós. Então nós podemos agradecer a Ele de todo o nosso coração, pela salvação, pela graça, pelo amor, pelos irmãos, pela igreja, por tudo que Ele tem nos dado.
podem sentar, com exceção da Geoceren. Esse momento de louvor é magnífico, não é, igreja? Agradável, sereno. E por um instante eu imaginei lá no céu com a igreja louvando a Deus sem relógio. Vai ser incrível. Vamos cantar, cantar eternamente para o nosso Deus. Então nós vamos chamar as crianças, por gentileza, para continuar esse momento tão agradável de louvor ao nosso Deus. Então vamos lá, crianças. Até mesmo, pastor, 10 anos, eu tenho 11 e eu posso administrar. A altura eu já tenho. Vamos lá, crianças. Então, queridos irmãos, nós, hoje, as crianças, nós vamos cantar. E eu vou pedir a colaboração de toda a igreja para cantar conosco, porque lá no céu nós todos seremos crianças. Nós já somos aqui, vamos continuar lá. Vamos cantar um cântico maravilhoso que chama-se Aleluia, 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 Glória ao Senhor. E aí, o querido irmão que sentir a vontade em fazer os movimentos conosco, fiquem à vontade, ok? Então, por gentileza, se coloquem em pé, por favor. Os pais que estão com nenéns no colo, fiquem à vontade nas flexões. Mas, enfim, vai ser bom, as crianças vão gostar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vem cá, meu bem, gentileza. Da minha direita para cá, por favor, do Paulinho aí da galeria, da dona Eula para cá, vai me acompanhar, ok? Estão me enxergando? Ótimo. E aí, da minha esquerda, por gentileza, vão acompanhar a Carol. A Carol vocês enxergam, óbvio, né? Enfim. Mas então, vamos lá. Acompanhem, por gentileza, a tia Geoceren, desse lado, todos vocês. Pastor Gerson, por favor, também. E esse lado à esquerda, a tia Carol, pastor Waldenberg, por gentileza. Vamos lá então, queridos, louvar o nosso Deus nesse momento tão gostoso. Comecem comigo, hein? Nós vamos movimentar, hein? Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Que festa vai ter lá no céu, né? Nossa, eu não vejo a hora. Fernanda, pede pelo culto infantil, minha irmã, por gentileza. Senhor, muito obrigada por todas essas crianças que estão aqui. Obrigada porque elas estão no teu caminho e pedimos para que nada, nunca faça elas desviarem de ti, Senhor. Dá sabedoria a nós pais para orientá-las e conduzi-las no teu caminho. Abençoa agora o culto para elas, prepara o coração de cada uma para receber a tua palavra e entender a tua vontade para a vida delas. Colocamos tudo nas tuas mãos, no teu altar, em nome de Jesus. Amém. As crianças até 10 anos poderão se deslocar para um culto apropriado à sua faixa etária. As outras, com as demais, são convidadas a permanecerem aqui. Obrigado. O grupo de louvor e adoração a Deus vai ter a oportunidade de servir o Senhor com louvores. Ele não tinha qualquer beleza,
oh majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, a esperança não se desfaz. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se desfaz. Oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça e nos fazer Está conosco como mensageiro de Deus hoje, pastor Gerson de Araújo. Nós o convidamos e ele prontamente aceitou o nosso convite. Eu louvo a Deus por sua vida, sua família, e peço que o Senhor nos abençoe agora. Fica aqui para a gente orar. Senhor nosso Deus, confirmamos sob os teus cuidados a vida do teu filho. E nós pedimos que aquilo que o Senhor conversou com ele, dê a ele facilidade de conversar conosco. O que o Senhor segredou para ele, ajude-o a publicar para nosso coração, para que haja edificação, crescimento nessa experiência com o Senhor. Abençoe o nosso coração, como o Senhor o abençoou. Em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Amém.
Eu não poderia começar a falar da palavra de Deus se eu não cumprisse Tiago 5,16. Tiago 5,16 fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que haja cura, para que haja salvação, pois muito pode a oração do justo por sua eficácia. A gente sempre esquece o comecinho do versículo e já pula para a oração do justo por sua eficácia. Mas esquece que nada disso funciona se não houver a confissão de pecados uns aos outros. E eu não posso abrir a palavra de Deus sequer começar a ler, se eu não vier pedir perdão para os irmãos, em especial ao conselho dessa igreja. Por 3 vezes, enquanto eu trabalhava aqui, eu afrontei o conselho da nossa igreja. Confesso que não foi pelo mérito, foi pela forma. E Deus se importa tanto com o mérito quanto com a forma. E por isso não apenas pequei contra o conselho, não apenas pequei contra os irmãos da igreja que elegeram esse conselho, mas pequei principalmente contra o nosso Deus. Toda vez que a gente desobedece o nosso Pai Celestial, toda vez que a gente faz algo que não agrada, mesmo que seja outra pessoa, em primeiro lugar, a gente peca contra Ele. E eu preciso pedir perdão, porque uma dessas 3 vezes foi até mesmo em público a minha afronta. E por isso que em público, antes da gente começar a meditar na palavra de Deus, eu não posso abrir mão e me escusar de pedir perdão em público ao conselho dessa igreja. Posso orar mais uma vez, pastor? Agradeço, Senhor, sua paciência, sua misericórdia. Seis anos que pensei muito e tinha tanta certeza que eu estava certo e os outros errados, ó Pai. E de 2 meses para cá o Senhor tem confrontado meu coração. Se eu parar para pensar, o Senhor já tem feito isso há mais tempo. E lhe agradeço, ó Pai, que o Senhor dá essa oportunidade para diante dessa igreja, que me é tão especial, a igreja dos meus bisavós, a igreja dos meus avós, a igreja dos meus pais, dos meus tios, dos meus primos, dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo, ó Pai, para poder vir diante deles e diante do Senhor, pedir perdão dos meus pecados, em especial ao conselho dessa igreja. Agradeço até mesmo pela vida, em especial, do presbítero Beloni, que não está mais entre nós, mas está com o Senhor. Pelo período de paciência que ele teve comigo, as conversas, as orações. Agradeço muito pela vida desse teu servo, que demonstrou a mesma paciência que o Senhor tem para comigo, ele demonstrou também. E todos os outros presbíteros também, continue, ó Pai, a dar direção, a dar sabedoria, a fazer a tua vontade na vida deles, dentro das suas casas e principalmente dentro dessa igreja, ó Pai. E que ela continue seguindo os teus caminhos e a tua vontade, mesmo que algumas vezes com algum erro, com algum defeito, somos falhos e precisamos da tua ajuda, ó Pai. Por isso que eu lhe rogo e lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês vão ver que eu estou mais chorão, passou 6 anos. Queria convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vou judiar um pouco da Clô, porque eu mudei um pouco a ordem dos versículos. Mas não fica bravo com a Clô, não, é culpa minha. Ter que ir embora daqui, ter que pedir perdão de novo. Romanos 1, versículo 18, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são, por isso, indesculpáveis. Muitos irmãos têm me procurado na igreja que estamos trabalhando e eles sempre vêm com o mesmo questionamento. Pastor, nosso país está passando por algumas dificuldades tão grandes. Por causa da internet, a gente fica sabendo de informação do mundo todo, que o mundo também está passando por guerras, por injustiças.
E aí a pergunta que geralmente um não cristão faz para um cristão é: onde está Deus? Das duas uma, ou Deus não é amoroso, ou Deus não existe. É o que um ímpio, um incrédulo acaba dizendo para a gente. E vejo que muitas pessoas da igreja têm dificuldade de responder a essas pessoas. Porque realmente a gente fica constrangido, fica contra a parede. Realmente, se tem tanta desgraça e Deus é um Deus tão amoroso, por que Ele permite tanta desgraça? E orando muito, durante um ano aproximadamente, eu e a Mari orando e a gente pedindo resposta de Deus, e muitas vezes a resposta está na nossa cara e a gente não percebe. E esse texto foi um dos que me saltou aos olhos, eu vou citar outros mais para frente. Mas é justamente que o nosso Deus está irado com esse mundo. Quando alguém perguntar para você: mas Deus não é bondoso? Por que as coisas estão assim? Eu falei: Deus é bondoso, mas para com os seus. Deus está irado com esse mundo. Está acontecendo tanta desgraça, sim, pode ser Deus que esteja fazendo essas desgraças. Pode ser Deus que esteja pesando a mão sobre as pessoas, porque a ira de Deus se revela do céu sobre toda forma de perversão, de impiedade e das pessoas que escondem a verdade pela injustiça. E isso é o que mais acontece. O ser humano começa a fazer coisas erradas e acha que Deus vai ser como um Papai Noel, que vai falar: olha, se não se comportar no fim do ano não tem presente, mas chega no fim do ano, o Papai Noel dá um jeito e dá o presente para todo mundo. Ou então como um avô, e aqui os avós que me perdoem, mas a gente luta para educar os filhos e vem os avós. Né? Eu sei, é fase dos avós, os avós têm que curtir um pouco, já que sofreram tanto com a gente, agora tem que curtir um pouco os netos, mas... Tem vezes que eu chego com meu filho, dou uma bronca nele, meu pai olha e fala assim: poxa filho, você pegou tão pesado. Eu falei: quem é o senhor? Quando eu fazia perto disso, ouvia as histórias, mais histórias e sermões, ficava de castigo, tomava uns cascudos, as cintadas merecidas, e agora quando meu filho faz pior, o senhor fala: não, calma. Tem gente que tem essa visão de Deus, acha que Deus é um vozão, que você apronta e ele fala: ah, menino, coisa feia, o vô vai ficar bravo, hein? Aí a gente fica né, bravo, né? E vai: o vô não pega nada. É igual a mãe que bate com Samoa, os velhos vão lembrar, vocês não vão. Né? Mãe que batia com Samoa só fazia barulho, mas não doía nada. Né? E a gente vai fazendo coisa errada, o homem vai fazendo coisas erradas e espera que Deus seja um Papai Noel. E a Bíblia fala que Deus não é um Papai Noel, não é um avô, Ele é um Pai Celestial. Que justamente Ele demonstra o seu amor através da disciplina, da correção, do limite. Por isso que o salmista fala que o teu bordão e o teu cajado me consolam. Como é que pode uma vara que é usada para bater na ovelha consolar a ovelha? Porque a ovelha tem certeza que a disciplina do seu pastor vai vir para justamente trazê-la para o caminho correto novamente. Mas isso para quem é ovelha do bom pastor. Para quem não é ovelha do bom pastor, está a ira de Deus sobre essa pessoa. Muitas vezes as pessoas leem o texto de João 3 e param no 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E fala: então Deus ama todo mundo. Mas esquece que é o último versículo desse mesmo capítulo, no versículo 36, Deus fala assim: então aos que crerem terão a vida eterna, e aos que não crerem permanecerão, tempo presente, debaixo da ira de Deus. Deus é um ser amoroso, mas é um ser santo e justo que não suporta o pecado e o erro. Alguns outros textos da própria Bíblia falam isso. Em Efésios 2:3 diz que entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, da vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Antes de nos convertermos, antes de recebermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também éramos filhos da ira de Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus. Naum 1:2 fala até mais pesado isso e diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Como o próprio texto fala de Romanos, a ira de Deus se revela do céu, e quando diz se revela do céu, quer dizer que todo mundo sabe que existe um Deus e as coisas não estão bem. Se até o incrédulo parar para pensar, ele fala: bom, realmente, a gente faz tanta coisa errada e agora a culpa é de Deus. Está certo Deus punir, está certo Deus castigar. Está certo Deus ficar irado, ficar inconformado com a injustiça, com a impiedade
e com as coisas, com os pecados que os homens têm cometido. As pessoas sabem disso. Elas podem não assumir por orgulho, mas até o incrédulo sabe disso. Muitas vezes a pessoa se diz ateu, não é nem por não acreditar em Deus, mas é por ter raiva de Deus, de alguma coisa que Deus fez ou deixou de fazer para a vida dela. E se ela realmente for um ateu sincero, coitada dela, que ela vai descobrir que ela está errada da pior maneira possível. Quando Stephen Hawking morreu, uma pessoa soltou um vídeo no YouTube e disse assim: coitado do Stephen Hawking, ele acabou de descobrir que estava errado. Ele acabou de descobrir que existe um Deus, e ele acabou de descobrir que esse Deus reserva ira para aqueles que não estão debaixo do sangue de Cristo. E se ele não se converteu, a gente não sabe realmente o que aconteceu no último segundo lá do Stephen Hawking. Se ele não se converteu, ele está hoje, onde há choro e ranger de dentes, esperando apenas o último dia para ir para o lago de fogo e enxofre. Assim como todos os outros ateus, incrédulos e ímpios, que não estão debaixo do sangue de Cristo. Você fala, mas será que isso não é muito pesado? Bom, então procure na Bíblia. Quem foi que mandou o dilúvio para matar praticamente toda a humanidade? Deus, por causa da sua ira. Quem foi que chegou para o seu povo e falou assim, olha, volta para Canaã, para a terra prometida, e mata todo mundo. Homem, mulher, velho, criança, não quero nem que vocês fiquem com os animais. Eu não suporto mais esse povo de Canaã. Eu estou irado com esse povo, eu não quero ver mais pintada essa turma na minha frente. Mesma coisa em Obadias, quando Deus se cansa dos descendentes de Esaú e fala, eu vou acabar com vocês da face da terra, e realmente depois do ano 70, depois de Cristo, não se ouve mais falar de nenhum edomita, de nenhum descendente de Esaú. E quantos outros povos que Deus se cansou e falou, eu vou destruir, vou matar, cansei, não quero mais, estou irado, não tenho mais paciência. Aquele versículo que todo mundo costuma citar, até incrédulo cita, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, exatamente, cooperam para o meu bem, se eu amo a Deus. Se não ama a Deus, para você não. O incrédulo vem colocar a gente contra a parede, dizendo assim, quem que é você para pensar e falar um negócio desse? E eu mando de volta, falei assim, mas quem que é você para falar que meu Deus não é amoroso? Ele não é amoroso com você. Ele está irado com você, aliás, diga-se de passagem. Você faz o que quer, quando quer, e agora você vem cobrar do meu Deus, que fez várias promessas de bênção e de maravilhas para mim, você quer para você? Pelo contrário, as promessas que Deus tem para você é de maldição, de morte e de condenação. Pesado, mas é verdade. Está na Bíblia. Como é que as pessoas nos constrangem? Será que a gente não conhece tão bem o nosso Deus? Que com Deus não se brinca. Tantos outros textos no Antigo e no Novo, que a Bíblia vai deixar isso bem claro. Não brinque com Deus. Não faça as coisas de Deus relaxadamente. Jeremias 48, 10. Porque maldito é aquele que faz desse jeito. Quando chega lá em Hebreus 10, fala, maldita coisa é cair na mão do Deus vivo. E está falando para os hebreus que são povo de Deus. E tantos outros textos. Aquilo que você planta, você colhe lá em 1 Pedro. Porque de Deus não se zomba. As pessoas brincam com Deus e o dia que dá tudo errado, aí elas ficam bravas. Cadê Deus amoroso? Não, Ele não é amoroso para você. Para você Ele é justo. Para você Ele é santo. Para você Ele não é misericordioso. Para você Ele pesa a mão. Eu que sou filho dele, outros 500. A vara dele vem para a minha disciplina porque Ele me ama. Para você a vara vem não por disciplina, mas por condenação. Está na Bíblia, em toda a Bíblia falando isso. Ainda, lembre-se de Apocalipse. Você fala, mas isso é coisa do Antigo Testamento, no Novo não vai mais acontecer. O que é o Apocalipse? Que livro terrível é o Apocalipse. De Deus falando o que vai fazer com as pessoas que não estão debaixo do sangue de Cristo. Horrível. Você lê, você até começa a desesperar. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Deixa eu ter certeza, porque eu não quero estar participando disso daí que vai acontecer aqui na Terra. De forma alguma. A gente começa até a ficar com dó das pessoas, né? Poxa, Senhor, tem gente que vai querer morrer e o Senhor não vai deixar para castigar um pouco mais. Apocalipse fala isso. Então existe um Deus irado, e não é um Deus só do Antigo Testamento, Ele é do Novo Testamento também. O próprio Jesus falou, quem não estiver debaixo do meu sangue, continua condenado, continua debaixo da ira de Deus. E se até o último dia não se converter,
dos seus maus caminhos, não se arrepender dos seus pecados, não aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, essa pessoa vai para a condenação eterna. Não tem volta. Uma ofensa contra um Deus eterno, ela tem consequências eternas. Ofensa contra um ser eterno vai ter consequências eternas. E aí alguém pode dizer, poxa, mas Deus está irado então com quem? E o texto aqui aponta 3 tipos de pessoas às quais ele está irado e que resumem vários outros aspectos do pecado. No versículo 19, diz que Deus, ainda no versículo 18, a impiedade dos homens, a perversão e os homens que detêm a verdade pela injustiça. Impiedade é todo aquele que faz as coisas sem perguntar para Deus ou sem ter consideração alguma com Deus. Eu acho que Deus não existe ou não me importo com a opinião de Deus, então eu faço o que eu quiser. Isso é um ímpio, em poucas palavras. Tem muitos cristãos que, embora salvos, muitas vezes ainda agem como ímpio. Falei, eu não vou nem perguntar a opinião de Deus, porque eu sei a opinião dele e eu quero fazer de outro jeito. E isso é impiedade. O pio não, eu quero saber a opinião de Deus e quero fazer a vontade de Deus. O ímpio faz o contrário. Eu sei a opinião de Deus, mas hoje, melhor nem orar. Aí que eu oro, Deus responde. Não quero. Adolescente, quando está doido para namorar aquela menina bonitinha da igreja, falou assim, eu vou orar, não. Vai que eu oro, Deus fala que não. Melhor não, né? Depois a gente tenta. Se não der certo, eu falo, senhor, tentei, Deus, mas você não orou, você não perguntou para mim. Vai que ele fala que não. Então é melhor? Não, melhor não, ora. Não haja como um ímpio. A perversão também, qualquer tipo de perversão, qualquer coisa que nos desvie do caminho de Deus. A humanidade já está fora do caminho de Deus por natureza, todos são filhos da ira. Mas nós, como igreja, temos que tomar cuidado. Acho bonito o texto de Isaías 30, 21 e 22, que fala que sempre que a gente pisa um pouco para a esquerda ou pisa um pouco para a direita, o Espírito Santo vem, bate no nosso ombro e fala, cuidado, você está indo para o caminho errado. Quando eu era pequenininho, assisti o Pinóquio, aí meu pai assistindo comigo, depois ele falou, filho, tem vezes que o Espírito Santo é igual o grilo falante. Porque o grilo falante no filme ficava para o Pinóquio, pensa bem, olha para onde você está indo, não vai dar certo. Eu falei, pai, o Espírito Santo só faz isso. Não, ele faz mais 9 coisas ainda que a Bíblia fala, mas uma delas é essa. Quando você pede direção, quando você pede sabedoria, que Deus dá a todos liberalmente, desde que tenha fé, o Espírito Santo vai lá, esclarece e vai caminhando. Então, perversão é toda vez que você sai do caminho de Deus. E o Espírito Santo te ajuda a trazer. Se você não vier pelo Espírito Santo, Deus vem com a vara e te traz de volta. Deus prefere você doente perto dele do que muito saudável longe dele. E por fim, as pessoas que guardam a verdade pela injustiça. Isso daqui é um pecado que nós como igreja cometemos de forma maravilhosamente bem. Porque quem conhece a verdade? Somos nós. Nós não somos donos da verdade, mas nós conhecemos a verdade. Aliás, a gente sabe que a verdade não é nem um conceito, a gente sabe que a verdade é uma pessoa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Alguns falam assim, pastor, eu não creio nesse negócio de religião. Eu falei, como assim? Religião é aquilo que religa o homem para com Deus. Existe uma religião e uma única religião, e que também não é um conceito, é o próprio Cristo, porque ele é a única pessoa, a única coisa, o único meio que pode nos linkar com Deus de novo, nos religar. Crente que fala, eu não acredito nesse negócio de religião, ainda não acredita em Jesus. Que a única coisa que nos religa a Deus é Jesus. E nós, sabendo da verdade, a gente não conta. Aqui o texto fala, detém a verdade pela injustiça. O deter é quando você pega alguma coisa e esconde. Sabe quando você está aprontando e chega alguém, e aí você fica sem graça e esconde, joga dentro da gaveta, dá alt tab. Alt tab, né? Tem adulto que não sabe o que é alt tab, mas os adolescentes e os jovens sabem o que é alt tab, né? Dá alt tab e é isso daí, esconde lá, detém a verdade, esconde e tal, depois saiu o adulto lá, você dá um alt tab de novo, volta. Tia Clô sabe, né, que alt tab, faz ali direto, né? A gente fica escondendo a verdade, chega alguém e fala, ai, dessa pessoa não conhece Jesus, mas eu gosto tanto dela, vai que eu falo de Jesus, ela fica chateada comigo e eu perco uma amizade. Antes que ela vá para o inferno do que eu perder uma amizade. É isso que muito crente faz. Não é? Tem um amigo meu, pastor, queria tanto falar do evangelho para ele, mas ele é tão legal. Só falta Jesus para ele. Aí vem que eu falo de Jesus, ele fica chato comigo, eu perco uma amizade.
Ah, beleza, deixa ele para o inferno e curte a vida dele aqui na terra, então, porque depois você não vai mais ver. Se é, vocês não vão se encontrar. Não é? O que é pior, né, pastor? Deus me livre. Mas entende? Se existe um Deus irado e as pessoas estão na dúvida, quem que vai tirar a dúvida das pessoas de que existe um Deus irado? É quem conhece a verdade. Quem conhece a verdade? Somos nós. Senão as pessoas vão ficar perdidas por aí. Vão continuar achando que é culpa de Deus, que cadê o Deus amoroso? Deus não existe, Deus não existe. E existe. Existe. Ou se existe. Ou se existe. E aí você pode dizer, tá bom, mas é justo Deus estar irado? Esse negócio de irado, porque Deus está bravo. Tem gente que tenta amenizar. Não, esse irado aí é quando Deus assim fica chateado. Né? Não, não é não, porque quando ele fica chateado ele mata os outros. Quando fica chateado você chora, não é? Meu filho quando está chateado ele fica lá chorando. Quando ele está irado, ele sai batendo em todo mundo. Né? Então, se Deus está irado, obviamente não é uma ira como a nossa, pecaminosa, mas é uma ira santa e perfeita. E aí alguém pode falar, mas é justo ele estar irado? É muito justo. E eu vou te provar por 2 motivos. Primeiro, Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem. Não um relacionamento de igual para igual. Ele criou o homem para ter um relacionamento entre Criador e criatura. Entre um rei e o seu súdito. Entre o Senhor e o seu servo. Tanto que ele fez o jardim do Éden. E quem que estabeleceu as regras no Éden? Deus. Ele não sentou com Adão e falou, Adão, senta aí, vamos conversar, vamos discutir as leis agora. Como é que vão funcionar as coisas? Não, ele chegou, pode comer de tudo, só dessa árvore aqui que não. E vocês têm que cuidar de tudo isso daqui e povoar a terra. É ordem, tem que fazer. O que a serpente fala para Eva? Sabe que Deus não quer que come dessa árvore, Eva? Que se você comer, você vai ficar igual a Deus. Quem acha que Deus quer ter um relacionamento de igual para igual conosco, está caindo na conversa da serpente. Deus não quer um relacionamento de igual para igual. E aí toda vez, e isso você pegar em Êxodo 20, quando fala do 1º e 2º mandamento, né, Deus sobre todas as coisas, e não fazer nenhum tipo de imagem. Sempre que eu chego para Deus e falo assim, olha, hoje Deus, hoje eu vou fazer a minha vontade, a do Senhor não. Isso é idolatria. Estou tirando Deus do lugar dele e colocando a minha vontade no lugar dele. Né, sempre que eu falo, não, hoje eu vou na igreja, e hoje não sei que o pastor vai definir do culto, mas eu quero fazer do meu jeito. Está tirando Deus do lugar dele e se colocando no lugar de Deus. E você acha que Deus nos ira com isso? Deus te cria para ter relacionamento. Te dá o mundo todo, você só não pode comer de uma árvore. E aí você vai lá e fala, não pode dessa? É filho, né? Não põe a mão na tomada, faz mal. Tem uns que botam a língua. De tanto que duvido. Tem um moleque da outra igreja lá, botou a língua. Falei, criatura. Ainda bem que não deu choque, porque a língua não entrou no buraquinho. Mas ficou lá, quando viu a mãe, estava o molequinho com a língua lá, querendo o filho. Mas eu não falei botar o dedo, mas eu botei na língua. Né? Inteligente pra caramba. Né? E tem vezes que a gente faz isso com Deus. Deus fala, olha, não pode fazer isso. Senhor, mas eu não pus a mão, eu pus a língua. Né? Não deu nada a ver. E fica tentando argumentar com Deus, e Deus se ira. Deus depois vai lá e dá toda a lei de Moisés para o povo. E o povo fala assim, Deus, o que o Senhor mandar a gente faz. Aí Deus, certeza? Certeza. Nós somos um povo escolhido. Aí Deus, certeza, certeza. Então tá bom. Todas as minhas alianças foram incondicionais, não tem condição. Eu vou dar para vocês e pronto. Essa aqui vai ser incondicional. Deuteronômio 28:1. Se vocês obedecerem todos os meus estatutos, eu vou dar umas bênçãos para vocês. E aí vem 14 versículos de bênção. Só bênção. Chega no 15, Deus fala, mas se vocês não obedecerem todos os meus mandamentos, eu vou amaldiçoar vocês. E aí vem mais 10 versículos de maldição. E aí quando ele vira para o povo, pode ser? Deus, sou eu, Deus. Sou, lógico. Manda para mim, Deus fala, é arrogante, orgulhoso. Então dessa vez a aliança vai ser condicional. Se vocês obedecerem tudo, eu abençoo. Se não obedecer tudo, eu amaldiçoo. Por isso que precisou vir a nova aliança. Incondicional. Que não é mais pelas obras, não é mais pelas leis, mas é pela fé em Jesus Cristo.
É a única religião que promete salvação sem você fazer nada. Nada, não por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque senão a gente ia ficar metido. Eu aceitei Jesus, você não. Sou melhor que você, Marquinhos. Porque se eu não aceitou ainda, eu sou melhor que você. Em vez de eu estar glorificando a Deus, eu estou me achando mais que os outros. E Deus fala, por isso que não vem de vós. Por isso que é dom de Deus. Só pela fé no sangue de Cristo. Primeiro motivo, então, para Jesus estar irado. Segundo motivo para Jesus estar irado, imagina que, sei lá, um dia vem um mendigo aqui na igreja, e aí os diáconos botaram o mendigo para correr, e aí um dia o mendigo catou um revólver e entrou aqui dentro. E falou, vocês botaram para correr? Então agora eu vou matar todo mundo. E aí eu dou azar de nesse dia eu estar aqui. É hoje. Entrou um mendigo ali agora. E de alguma forma, o pastor Valdenberg e eu chegamos para ele, tentamos negociar, não, que isso, meu irmão, calma, a gente vai orar por você, não, eu vou matar, me trataram mal, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. E de repente dá louca na minha cabeça, eu falo o seguinte, olha, e se eu der o meu filho para morrer? Em vez de você matar a igreja toda, você mata o meu filho. E o mendigo vira e fala assim, tá bom, mas eu quero matar o seu filho na frente de todo mundo. Eu quero que eles vejam a humilhação que eu passei, eu vou humilhar tudo no teu filho. E ele arrasta o meu primogênito, traz aqui na frente, fecha as portas e fala, ninguém sai. E ele pega o revólver e dá um tiro na mão esquerda do Gustavo. Explode a mão do meu filho de sangue. E a gente apavorado, desesperado. E o que eu fiz? E dá um outro tiro na outra mão. Dá um tiro nos pés. E por fim dá um tiro na cabeça, esparrama. Sério para tudo quanto é lado, sangue, aquela nojeira, coisa terrível. Quando acaba tudo isso, o mendigo guarda a arma e vai embora. Aí chegam algumas pessoas para mim e falam, sim, eu não sabia que você me amava tanto assim. Obrigado. Porque você deu o seu filho para morrer no meu lugar. Muito obrigado. Aliás, muito obrigado mesmo. Eu não fazia ideia do amor que você tinha por mim. Mas vai ter gente que vai fazer, sabe o quê? Eu não pedi. É a mesma coisa que fazem com Jesus, com Deus. Deus fala, eu enviei meu filho, cantar aqui Isaías 53, enviei meu filho e levou todas as dores sobre eles. A Bíblia fala em Isaías 53 que agradou Deus moer a Jesus, porque quando ele moeu a Jesus, levou todos os nossos pecados, isso agradou a Deus, de ter tirado o pecado do seu povo e jogado sobre o seu filho. E aí tem gente que se ajoelha diante de Deus e fala, Senhor, obrigado, eu não sabia que o Senhor me amava tanto assim. E tem gente que vira para Deus e fala assim, eu não pedi. Não é para ficar irado? Meu irmão, sinceramente, primeiro que eu não daria meu filho por você, então se entrar um mendigo aí, todo mundo sai correndo. Entendeu? Foi uma parábola. Foi uma ideia, uma hipótese. Mas você pode ficar tranquilo. Talvez até ore e fale assim, pastor, a igreja tu vai lá falar, eu fico orando aqui. Né? Mas agora, Gustavo e Murilo fujam, corram para as montanhas, faz qualquer coisa, mas morrer pelos outros, não é meu filho, pô, né? Que isso? Mas se acontecesse, se eu tivesse do meu lado meu filho chorando e viesse alguém assim para mim e falei, bobo você, hein, Gersim? Eu não pedi, meu irmão, sorte sua, ou azar o seu que o mendigo não te pegou. Porque o que eu vou fazer com você é pior do que fizeram com meu filho. Ó Deus falando. Você está esnobando da morte do meu filho, o que eu vou fazer com você é pior do que o que fizeram com meu filho. Olha o tamanho da ira de Deus. E olha que ele tem motivo para estar irado. Todo motivo, meu irmão. Não só por ter nos criado, mas por ter enviado o seu filho para morrer no nosso lugar. E ainda assim a gente desdenha. Diz para mim se Deus não tem motivo para estar irado. Para todo dia suportando. Alguns falam, poxa, coitado de Jesus, ficou 33 anos aqui na terra. E falando bem sério agora, eu tenho dó do Espírito Santo, que está há 2000 anos dentro da gente, suportando tudo quanto é pecado que a gente faz e que as pessoas fazem ao nosso redor. Jesus está no céu, ressurreto, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. O Espírito Santo que está sofrendo com a gente todo dia aqui. Fisicamente, junto, dentro de mim. E toda vez que eu peco,
Sabe, eu vou cometer tal pecado, eu vou fazer escondido da Mari, porque é minha esposa, dos meus filhos, para não dar mau testemunho. Então eu espero todo mundo sair, eu vou fazer sozinho. Aí o Espírito Santo vira para mim e fala assim, como assim sozinho? Como assim sozinho? E por que você está esperando a Mari sair? Você tem mais medo dela do que de mim? Você tem mais medo do que a Mari possa falar ou dizer sobre o seu pecado do que eu, Deus Todo-Poderoso, que sou totalmente santo, totalmente justo, perfeito e tenho poder para tirar e dar a vida a hora que eu quiser. E aí você está preocupado com a Mari, o que ela vai pensar? Blaise Pascal era um cientista e ele era cristão e ele falava, o pecado, na opinião dele, o pecado que mais ofende a Deus é o de pensamento. Porque o de pensamento você fala, ninguém está ouvindo, está tudo bem. Está tudo bem não, Deus está ouvindo. E aí você continua pecando em pensamento. Deus tem motivo ou não tem motivo para estar irado? Tem todo motivo para estar irado. E eu quero mostrar para você, nesse texto mesmo de Romanos 1, provar para você que Deus está irado hoje. Se a gente for para o versículo 24, ele diz assim, depois de tudo que acontece, porque o que de Deus se pode conhecer, tanto as coisas visíveis e invisíveis, e o homem continua ignorando a Deus, chega uma hora que Deus fala assim, cansei. Por isso, Deus entrega tais homens à imundícia pelos desejos do seu próprio coração para desonrarem seu corpo entre si. O desonrar o corpo entre si, atender os desejos, é terrível. Mas a palavra que eu acho mais terrível aqui é quando fala assim, Deus entregou. O entregou é quando Deus falou assim, acabou. Não quero mais conversa com você. Não, acabou. Mas... que isso, pastor? Mas tudo quanto a gente fizer, se a gente se arrepender, volta. Já leu Hebreus 6? Já leu 1 João? Que fala que tem coisas que falam, nem adianta gastar tempo, que as pessoas não vão se arrepender mais. E eu não vou perder tempo com ela. Deus entregou. Aí você fala, mas só foi uma vez. Não, versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Como é que eu sei que Deus está entregando a humanidade? Quando o movimento LGBT cresce. Está aqui. Está escrito aqui. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural, e os homens começaram a ter relacionamento de homem com homem, e começaram a desonrar os seus corpos, e receberam a merecida punição nos seus próprios corpos. Está na Bíblia. Está crescendo o movimento LGBT no mundo? Olhos vistos. E aí fala, como é que Deus está deixando isso acontecer? Deus está entregando. Quer fazer? Faz. Quer se afastar de mim? Afaste-se. Quando eu voltar, não vai nem reclamar. Porque vai reconhecer que Jesus é Senhor sobre todas as coisas e que merece a devida punição do seu erro. E nós, como igreja, a gente vê o movimento LGBT crescendo e fica chato, hein? Fazer o quê, né? Irmãos, quem é que vai pregar? Como crerão em quem nunca ouviram e como ouvirão se não há quem pregue? Somos nós que temos que pregar o evangelho para todo mundo. E mais, a Bíblia diz em Romanos 1,16 que o poder de Deus para a salvação e transformação do homem é o quê? É o evangelho. E a gente não fala mais do evangelho. Um dia alguém virou para mim e falou, pastor, para quem que você vai votar? E falei, bom, vou me reservar ao direito do voto secreto. Mas eu falei para ele, mas por quê? Ele falou, pastor, eu quero saber em quem o senhor vai votar, porque eu acho que em quem o senhor vai votar, de repente Deus abençoa mais e muda o país. Eu falei, o Brasil não vai mudar com político. O Brasil não vai mudar com segurança, educação e saúde. Se educação mudasse alguma coisa, as pessoas muito bem instruídas não pecariam mais. Se o problema fosse só a segurança, a gente não teria mais pecado, então, em vários países aí, onde a segurança é muito forte. Se fosse questão de saúde, que tem gente saudável longe de Deus. O que vai mudar o nosso país é o evangelho.
É a Bíblia falando. E aí a gente tenta negociar, a gente tenta fazer de outra forma. Tenta ser bonzinho, e não estou falando que está errado você fazer boas obras, pelo contrário, você tem que mostrar a sua fé através das obras, mas as pessoas só vão se converter através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se a gente não pregar a palavra, nosso país não vai mudar. Em São José dos Campos, a avenida onde tem mais igrejas é a avenida onde tem mais boca de fumo. Como é que pode? E o nome da avenida, em homenagem a nós. Avenida dos Evangélicos. Para ver que evangélico não muda nada. Não muda o mundo em nada. O que muda o mundo é o Evangelho. Somos 25% praticamente do Brasil. E o que o nosso país está melhorando? Nada. Porque nós não pregamos mais o Evangelho. Nós não pregamos mais as boas novas. E para pregar as boas novas, a gente tem que primeiro falar da má notícia. Tem um Deus irado, você quer escapar da ira desse Deus? Então, venha conhecer a alternativa que é Jesus, que levou todos os seus pecados na cruz. Nós, evangélicos, não estamos fazendo diferença alguma, porque nós temos retido a verdade pela injustiça. A gente conhece a verdade, mas a gente não fala para os outros. E quando alguém questiona, mas por que o mundo está assim? O mundo está assim porque Deus está cansando. Deus está começando a entregar a gente para a nossa própria sorte. Ó, faz o que quiser então. Ah, eu quero experimentar um outro tipo de relacionamento sexual. Vai lá. Ah, eu quero descobrir uma nova forma de, um novo tipo de Deus, ou confiar só na minha razão. Vai lá, confia no seu próprio pensamento, nas suas conclusões insensatas. Vai lá. E a gente, poxa, Deus é bonzinho, né? Bonzinho? E não confunda, sempre que aparece na Bíblia dizendo que Deus é bom, não está ligado diretamente com a bondade, embora seja um dos frutos do Espírito. Mas quando falar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aquele bom é que Deus é perfeito, não é que ele é bonzinho. Ah, Deus quebra o galho depois, não quebra. Não quebra. Por isso que fica ali o paradoxo. Ele é bom, ele é perfeito, mas a misericórdia dura para sempre. Bom, misericórdia, bom, misericórdia. Que não era para estar andando junto, mas está, por enquanto. Já já não anda mais. Por enquanto, Deus dá liberdade para a gente. No novo céu e nova terra, a gente não vai ter mais liberdade. Sabe para quê? Para não pecar. A Bíblia fala que não vai ter mais pecado lá. Por quê? Porque Deus não vai deixar e a gente vai gostar. Deus não deixa mesmo eu pecar, por favor. Quem é crente de verdade canta aquelas músicas Reina em mim, como se fosse a última música na face da terra. Deus, reina em mim, porque toda vez que fica na minha mão, dá problema, dá desgraça. Né? Tem gente que fala assim, a liberdade é prova do amor de Deus. Não, a liberdade é prova do juízo de Deus. Deus fala, eu vou te dar liberdade, você vai quebrar a cara e você vai ter que voltar para mim. Prova de amor de Deus é a disciplina, guarde bem isso. Deus disciplina a quem Ele ama. A quem Ele não ama, Ele entrega, Ele dá liberdade. Vai, faz o que você quiser. Mas em Gálatas não fala que Deus nos libertou? Deus nos libertou do pecado. Hoje eu tenho liberdade para fazer o que é certo. Porque antes eu só fazia coisa errada. Antes as minhas boas obras, conforme a Isaías 64:6, Deus comparava ao trapo de imundícia. Quando eu fazia uma coisa boa, Deus falava, olha, essa coisa boa que você fez é trapo de imundícia. Trapo de imundícia é mods usado. Nojento. Nojento. E Deus fala, é isso. Quando você não está debaixo de Jesus, você faz alguma coisa boa, eu tenho nojo, é fedido, não quero nem chegar perto. Por isso que tem que ter Jesus como intermediário, para a gente poder se aproximar, para poder ter reconciliação com o nosso Deus. Nós somos os detentores das boas novas, das más novas e das boas novas. Nós somos detentores de falar, olha, Deus está irado com esse mundo, e nós somos detentores de que existe uma boa notícia em Cristo Jesus. Para a gente ir encerrando, a gente vai em Romanos mesmo, só que Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Propiciação é você acalmar ou aplacar a ira de alguém.
O dia que eu faço alguma coisa que a Mari não gosta, eu levo um doce para ela à noite para propiciar a ira da minha esposa à noite. Né? E quando eu erro no doce, aí eu pago 2 vezes pelo pecado, né? Porque ela tá brava, já está brava comigo, vai ficar mais brava. Você sabe que eu não gosto disso? Ixi, piorou. Né? Propiciação é isso. Deus está irado e Deus fala, eu vou acalmar a minha ira em cima do sangue do meu filho. Tem gente que, uma vez um adolescente chegou para mim, bem sincero, e falou, pastor, por que Jesus sofreu tanto na cruz? Por que Deus falou assim, olha, Jesus vai morrer por você? E na época, então, pegaram uma espada e cortaram a cabeça de Jesus e pronto. Matou, resolveu. Aí eu falei para ele, porque Deus queria mostrar para você o tamanho da ira dele para com você. Jesus tinha que ser humilhado, esmagado, torturado, morto no madeiro, que segundo Levítico era uma morte maldita. A Bíblia fala que Jesus fez maldição no meu lugar, para daí você olhar e falar, nossa, Deus exagerou. Não. Deus está querendo mostrar para mim, olha, Gerson, o tanto que eu não gosto de você, o tanto tamanho da minha ira para com você. E a Bíblia fala então que Jesus tomou até a última gota do cálice da ira de Deus. E o que salva as pessoas é a fé nessa obra de Cristo. Se você só chegar e falar, Jesus te ama, a pessoa vai falar, minha mãe me ama também, então está tudo bem, prefiro ficar com a minha mãe. Jesus morreu pelos seus pecados, mas eu não sou tão pecador assim, o fulano lá é. Então acho que ele precisa mais de Jesus do que eu. Agora se você chega e fala, olha, tudo que você faz diante de Deus é sujo, é nojento. Deus está irado com você. Mas por te amar, Ele enviou o seu Filho para receber essa ira. Se você acreditar nisso, você está salvo. Só isso, só isso. Como eu falei, religião cristã é a única que o Deus da religião dá a salvação gratuitamente, de graça, de forma que a gente não merece. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Essa paz não é paz de coração, é paz de guerra. Estávamos em guerra com Deus, éramos inimigos de Deus, e agora, mediante a morte de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Abaixe sua cabeça. Pai amado, em primeiro lugar, nós lhe pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, de tudo que fazemos que te desagrada. Nós conhecemos a tua lei, nós conhecemos a tua palavra, temos acesso à Bíblia, sabemos do que o Senhor gosta, do que o Senhor não gosta, e ainda assim teimamos muitas vezes em fazer a nossa vontade. Mais ainda, esse mundo que tem se desviado cada vez mais dos seus caminhos. E o Senhor tem demonstrado a sua ira, e nós como igreja muitas vezes nos calamos, porque a gente se constrange em falar que existe um Deus irado. A gente não quer que as pessoas pensem que a nossa religião é muito severa, ou que a nossa religião é muito fundamentalista. E não é. Nossa religião simplesmente é a verdade que está em Cristo Jesus. E as pessoas têm que saber disso, ó Pai. E nós temos nos escondido muitas vezes, até para proteger uma amizade, proteger um relacionamento com um parente, ou até para não criar intriga ou dificuldade. Mas o próprio Jesus falou que veio para trazer espada, Ele veio para ser uma pedra de tropeço para aqueles que estão longe do Senhor, Ele veio para justamente incomodar. Quem não nega pai e mãe não é digno dEle, quem não deixa suas coisas e vai atrás dEle, quem não toma sua cruz não é digno de ser seu discípulo. E a gente tem tentado criar um evangelho agradável, light, tranquilo, que no fim das contas o Senhor vai quebrar o galho de todo mundo. Enquanto a sua palavra diz que isso não é verdade. Nos dê coragem e ousadia, ó Pai. A sua palavra em Atos 1:8 diz justamente que o Espírito Santo desceria para nos dar poder e autoridade como testemunhas. E a palavra ali, Senhor, é mártir. O Senhor vai dar poder para nós sermos mártires do Teu Evangelho. Para muitas vezes sermos perseguidos, atacados, até mortos pela Tua palavra, mas fazendo a Tua vontade e alcançando outras pessoas para a fé em Cristo Jesus. Perdoa esse nosso pecado. Perdoa porque temos muitos amigos e conhecidos que nós nos envergonhamos de falar do Evangelho. Mas como bem diz a Bíblia, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o Teu poder para a salvação do homem, ó Pai. Guarda a nossa vida, protege a nossa igreja, protege os nossos passos
e principalmente não desista de nós nem nos entregue. Pelo contrário, nos corrija, nos discipline, para que estejamos sempre perto de Ti. Esse é o meu desejo, espero que seja o desejo dos meus irmãos também, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Gerson, corajosamente e no Espírito de Deus, pediu perdão ao conselho e à igreja. Eu creio que nós precisamos dar uma resposta para ele. A palavra não pode ficar. Não sei se você já teve essa experiência de pedir perdão para a esposa e ela demorar para dar a resposta. Teve isso já? Você perdoa? Aí você insiste, né? Aí você leva bombom. E quando você erra o bombom, a coisa piora. Se ela está de dieta, aí piora muito. Se ela fez bariátrica, aí a coisa zanga. Não podemos ficar sem dar uma resposta. Domingo passado, o Senhor nosso Deus usou o pregador para nos falar na carta que foi escrita sobre o ofendido, o ofensor e o mediador. Lembram disso? Vamos dar uma resposta. Eu sou o presidente do conselho espiritual desta igreja. Eu estou em pé, em sinal de que não há nenhuma culpa, de que não há nenhum pecado e que tudo foi perdoado em Cristo Jesus. Aquele que comigo pensa a mesma coisa, eu queria que ficasse em pé. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os irmãos podem sentar. Geralmente, uma ofensa gera outra. Um abismo chama outro. Uma mentira vai precisar de uma outra. Até que chegue à cruz. É na cruz que está consumado o perdão. Só na cruz. Não é o meu presente trazendo doce. Não, é a minha confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É provável que nessa caminhada, essa ofensa tenha tido mão dupla. Mão dupla. Não houve apenas de um lado. É provável que tenha havido de outro lado. E por conta disso, como presidente desta igreja, que por vontade de Deus eu sou, eu quero, em nome do conselho e da igreja, ao senhor e à sua família, estender o mesmo pedido de perdão. Se alguma coisa nós fizemos que causou esse afastamento, queremos pedir perdão. Eu queria que o senhor e a esposa ficassem em pé. É difícil, nos perdoe se é nessa caminhada nós erramos com vocês. Eu sou o presidente desta igreja. Isso me traz honra e muita alegria, gratidão. E obrigado, porque quando nós o convidamos, o Senhor veio. E o Senhor veio em nome do Senhor Jesus.
e nos trouxe não a sua palavra, mas a palavra de Deus. E ela se alojou em nosso coração e nos deu direção. Obrigado. De todo o coração. A igreja diz amém? Amém. Muito obrigado. Obrigado, Mariana. Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Convido aqueles que puderem se colocar de pé e cantar conosco o hino 473. Amém? Está conosco um querido colega de longas datas. Comi muito pão de queijo na sua casa. Queria chamá-lo aqui à frente, ele e a esposa, pastor Valdemir, dona Neuza, que venham aqui fazer uma oração. Eles são de Brasília. Eu e a Beth fomos muitas vezes lá e sempre tinha pão de queijo quentinho. Eu queria que ele orasse ao Senhor, confirmando sobre os cuidados do Senhor, essa palavra que nós ouvimos e o culto. Por gentileza, meu irmão.
Pode pegar o microfone. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque podemos nessa noite cultuar ao Senhor com os nossos irmãos aqui em São José. Obrigado pela Tua palavra que falou forte aos nossos corações. E que essa palavra se mantenha viva dentro de nós. E que possamos agir, ó Deus. Para que possamos entender que é o Evangelho do Senhor que vai trazer mudança a esse país, a todos aqueles que se encontram perdidos. Agora nós pedimos ao Senhor também, nos leve para as nossas casas debaixo da Tua santa proteção, e que Tua boa mão de graça e misericórdia esteja sobre nós, nos conduzindo, nos protegendo e sendo o Deus de providência em nossas casas. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar o diácono Marcos e dona Laura, que por gentileza estejam à porta para cumprimentar e receber os cumprimentos dos irmãos, tá bom? Pelas boas notícias que nós temos. Graças a Deus pela vida da Laura. E ontem foi o aniversário, entendeu? Essa é a grande história. Deus os abençoe. Na porta central, eu quero convidar o pastor Gerson e a esposa para que recebam os cumprimentos do irmão. Na porta da praça, seu Pedro, Ana Laís, Beth e eu. Tá bom? Deus vos abençoe, meus irmãos, e vos direcione à sua vontade clara e perfeita. O Senhor multiplique os cuidados dele sobre você. O Senhor nosso Deus te fortaleça, te faça crescer em experiências com Ele. Renove os teus relacionamentos com paz e alegria. Estabeleça graça e dispense do seu amor sobre a sua vida. O Senhor guarde os teus filhos do que é mal e os filhos dos teus filhos da mesma maneira. O Senhor proteja toda a obra de tuas mãos. Ouça e responda às tuas orações. O Senhor esteja ao alcance do teu clamor e aceite a tua gratidão em Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, o consolo, a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.